Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 7 de agosto de 2023, sem mais delongas, vamos para as notícias, começando pela expectativa de inflação americana. Sai quinta-feira a informação da inflação americana, a informação que saiu do payroll na sexta-feira veio dizer que há um esfriamento na economia americana, isso é bom, isso é o que eles desejam para que a gente mantenha a taxa de juros lá e mantendo a taxa de juros lá a gente tem uma continuidade do mercado de alta. Também tem informação da intensificação da guerra da Ucrânia e Rússia com o ataque ao Mar Negro, isso deixa preocupações com relação ao mercado de grãos, então vamos ficar atentos ao que está acontecendo lá. E por fim, a informação do anúncio do Bundesbank, o Banco Central alemão, com informação de queda de pagamento de juros ao mercado doméstico alemão, então vamos ficar atentos com relação a essa informação também ao longo da semana. Sem mais delongas, vamos ver o que está acontecendo aqui no calendário econômico, e hoje as notícias não são tão quentes assim, a gente tem uma baixa de informação, não tem nada muito impactante no calendário econômico, então nesse momento a gente vai trazer a informação da abertura do mercado futuro, que eu sempre falo aqui que é às 9 horas, você tá careca de saber, mas quem tá entrando aqui é novo, não sabe, é importante reforçar. Às 10 horas a abertura do mercado à vista e às 10h30 a abertura da NYSE, o mercado americano, tá? Normalmente na abertura de mercado a gente tem movimento ou troca de tendência de movimento e entrada de liquidez, apesar das fracas notícias de hoje, isso pode gerar liquidez no mercado, então vamos ficar atento e na expectativa do que vai acontecer. Agora vamos para as bolsas, vamos ver a cotação das bolsas ao mundo. A gente fechou com a Ásia mista, algumas bolsas em alta, outras bolsas em baixa. Nesse momento a Europa opera completamente em queda. Os Estados Unidos também está misto, com destaque ao SP500 que está numa alta de 0,24%. O resto está caindo. E agora vamos para as notícias dos indicadores que nos importam. Vamos começar pelo EWZ, nossa bolsa dolarizada, que fechou com uma queda de 0,71%. Barril Brent de petróleo também numa queda nesse momento de 0,76%, cotada a 85,17 dólares. O minério de ferro com uma alta de 0,58% a 104,05. DXY, que é o índice do dólar, numa alta de 0,20%. VIX, que é o índice do medo, numa alta de 0,94%. E as bitcoins cotadas a 29.082 dólares, sempre frisando que eu vejo uma tendência de alta, uma expectativa é que as bitcoins cheguem aos 60 mil dólares. Então vamos acompanhar para ver o que acontece. E agora vamos para aquela informação que realmente coloca dinheiro na mesa, faz com que a gente ganhe dinheiro no day trade. Vamos analisar o índice futuro e o dólar futuro, começando com destaque ao índice. O que aconteceu no índice na sexta-feira? Vamos lá. Vamos passar pelo diário também, porque tem uma coisa interessante do diário para apontar para vocês, apesar de eu sempre reforçar aqui que day trader olha a informação dos 60 minutos. No diário a gente tinha identificado, e eu tô indo pro diário que fica mais fácil de visualizar essa figura gráfica aqui, tá? Então por isso que eu tô evidenciando o diário aqui para vocês. No diário a gente tinha identificado esse triângulo aqui formado, olha aqui ó, formação da parte superior do triângulo, formação da parte inferior do triângulo, movimento de queda na bolsa, e na sexta-feira ele abriu o rompimento desse triângulo. Normalmente quando a gente tem um rompimento de uma figura gráfica, se ela não der continuidade hoje, muito provavelmente ela vai voltar a subir e romper a parte de cima, porque triângulo assim, quando não vai para um lado, ele volta com toda a força para o outro, vamos ficar na expectativa. Só que tem um ponto importante, aqui nessa região que vocês estão vendo aqui, essas duas linhas amarelas, é uma zona de resistência, então o preço veio aqui, bateu nessa zona de resistência e não conseguiu superar a zona de resistência, deixando esse candle que a gente evidenciou no começo da semana passada. Esse foi um candle emblemático também, que aconteceu praticamente no meio da semana passada, e aí depois o mercado movimentou e mostrou essa fraqueza e essa queda, tá? Então vamos ficar atento a essa informação, a expectativa realmente é que a bolsa comece a perder força. De novo, isso não é uma indicação de compra nem de venda de ativos, isso aqui é só uma análise para que você se prepare para o dia de hoje e consiga extrair lucro do mercado financeiro. Vamos continuar aqui com a expectativa do que possa acontecer no índice futuro, vamos lá. A gente tem aqui, bem no meio desse movimento aqui, vamos evidenciar esta média móvel de 200 períodos, que eu sempre digo que é uma média móvel importante, isso é uma barreira natural do preço, tá? Essa média móvel de 200 períodos que vocês estão vendo aqui foi superada, ou seja, o preço passou por ela na sexta-feira com força, tá? Isso corroborando com o rompimento daquela linha formada naquele triângulo que a gente acabou de mostrar nos 60 minutos. Esse rompimento aqui sugere para mim uma fraqueza do mercado, e aqui o que pode acontecer? Um pullback aqui bem na região das médias para uma continuidade de queda. Se isso acontecer, o mercado dá lendo, vamos ficar na expectativa da abertura da primeira hora para ver o que vai acontecer. Acontecendo isso, o mercado fica bem encaixado para a gente pensar numa possível entrada de venda, a depender do comportamento. Também tem a atenção aqui ao IFR, ele está muito próximo da linha dos 30%, que é uma linha que mostra
fraqueza na queda, ou seja, pode entrar força compradora. Isso corrobora com a informação do pullback. Fazendo um pullback bem nessa região aqui, mostra a força para que ele continue caindo, a depender no movimento sequente desse rompimento. Então a gente tem que ficar atento ao que vai acontecer. Ainda assim, se você pegar e afastar um pouco o movimento do gráfico, você vai notar que existe uma região bem grande de consolidação, tá? Essa é a atenção que a gente tem que ter. E bem na parte inferior dessa região de consolidação, é importante evidenciar aqui para vocês, a gente tem aqui esse suporte que está bem abaixo do preço, que é a informação dessa última queda aqui que marcou esse fundo. Então, ó, vamos evidenciar esse fundo aqui. Esse fundo está bem distante do preço, está a 117.668 pontos. Lembrando que a bolsa está cotada a 119.870 pontos. A gente está falando de uma diferença, tá, em pontos de fechamento até aqui de 2.000 pontos. Ou seja, lembrando que a bolsa se movimenta, a bolsa eu estou falando índice futuro, tá sempre. O índice futuro se movimenta numa média de 1.700 pontos, tem um range bem dentro aqui do mercado para que ele faça um movimento bem livre. Vamos acompanhar e ver o que está acontecendo. Pode ser um bom dia de day trade hoje, então vamos ver. Vamos ficar na expectativa. Sim, é possível, a gente tem uma possível queda, isso não quer dizer que vá cair, mas a probabilidade é que aconteça esse movimento. Agora vamos dar uma olhada no dólar futuro, que é tão importante quanto o índice futuro, tá? E o dólar futuro fez um fechamento nos 60 minutos muito impactante. Na sexta-feira aconteceu uma coisa que eu esperava, porém eu queria que acontecesse com o mercado um pouco mais abaixo, um pouco mais próximo da média móvel de 200 períodos. Fez esse movimento de alta, fez esse pullback, depois fez essa mega alta aqui. No final do dia o mercado despencou, depois fez um movimento de alta, fechando ali praticamente num grande zigue-zague, mas mostrando um movimento de alta para o mercado. Adriano, isso quer dizer que o mercado vai subir hoje? Olha, sinceramente, está muito distante da média móvel de 200 períodos e com um gap muito grande aqui de abertura do mercado de sexta-feira. Então, vamos só entender aqui essas informações que são importantes. Gaps são fechados? Sim, não necessariamente fechados logo na sequência do movimento do mercado, mas sim, gaps costumam ser fechados. É difícil você ver um gap desse tamanho, que a gente está vendo aqui no dólar, se manter por muito tempo. Mas só que olha aqui o espaço que nós temos aqui. O IFR está bem próximo à linha dos 50%, mostrando um movimento acima da linha dos 50%, ou seja, movimento de alta. Isso faz com que a gente fique atento pensando, olha, realmente sim, existe uma expectativa que o dólar comece a subir. Vamos dar uma olhada no dólar diário, de novo, só para ver um movimento mais amplo, e olha só o que ele fez no dólar diário, tá? Lembrando, no dólar diário a gente identificou aqui essa zona aqui, que é uma zona de resistência, tá? Que eu desenhei para vocês e o preço está bem próximo a ela. Se a gente pegar a distância do preço para essa zona de resistência, vamos aproximar um pouquinho mais o gráfico para pegar essa distância bem coerente aqui, para não pegar e falar coisas que são bem distantes de acontecer. Aproximando o gráfico, tá? Do diário dessa região que nós evidenciamos, e lembrando, tá? Essa é uma resistência bem fraca, eu já vou explicar para vocês. A gente tem uma distância aqui de 30 pontos. Lembrando que o mercado do dólar costuma se movimentar em torno de 54 pontos em média. Em média não quer dizer que ele vá fazer um movimento de 54 pontos, quer dizer que na média ele faz 54 pontos, tem lógico suas exceções, tem dia que ele faz 60, 70, tem dia que ele faz menos, faz 30, então a gente fica sempre acompanhando para ver o que vai acontecer, esperar uma melhor oportunidade para que a gente possa tomar a decisão. E por que essa região de suporte, eu falei para vocês, era fraca, tá? Perdão. De resistência, era fraca, porque só tem uma única marcação de preço. O preço ainda não foi trabalhar naquela região criando memória, e o que torna uma região mais forte é quanto mais toque tem, e os toques são memórias do preço. Olha só, ele fez essa marcação aqui, depois fez esse grande movimento de queda, fez essa deriva que eu evidenciei aqui bem na parte inferior da tela, depois fez esse movimento de alta muito forte, tá? O que mostra que o mercado está com força na alta, e o IFR aqui do diário bateu aqui na linha do sobrecomprado, entrou força vendedora, fez o movimento de queda, que foi esse candle que aconteceu na sexta-feira, e depois agora vamos ver o que vai acontecer, a expectativa do dólar. Agora vamos dar uma olhada para entender qual a expectativa do movimento do dólar. E sim, olha, o dólar ele tem um movimento bem complexo hoje, eu vou dizer para vocês por quê, tá? É diferente do índice, que tá mais fácil de identificar uma direção por conta de todo o contexto de análise técnica clássica, de análise gráfica. Esse contexto que me diz aqui no dólar tá mostrando para mim o seguinte, deixa eu aproximar aqui o gráfico para que fique mais fácil para vocês verem, tá? Vamos aproximar bem, tá me dizendo o seguinte, olha, é possível que ele faça um movimento de alta de continuidade ao que estava acontecendo no dia de sexta-feira, corroborando com o movimento que estava acontecendo anterior, que a gente viu todo esse movimento de alta acontecendo anteriormente. Então é possível que ele continue esse movimento de alta para chegar nessa região que nós dissemos aqui, tá? Essa região de resistência, tá? Então é possível. Só que como ele deixou este gap grande, é possível também que ele venha buscar a média móvel de 200 períodos, e aí a partir daí ele volte a fazer um movimento de alta. Aí você fala, Adriano, por que ele vai buscar
buscar a média móvel de 200 períodos e voltar a fazer um movimento de alta? Porque ele fecha o gap e para passar essa zona, essa região, ele tem que vir com força na queda. Aí sim vai mostrar, se acontecer esse movimento de passar essa região, vai mostrar força na queda e aí muda a nossa análise. Aí você fala, não, mas ele pode subir, ele pode cair, você não está dizendo para mim o que vai acontecer. De fato, a análise técnica clássica não é bola de cristal, são expectativas, são literalmente análises que a gente tem uma base estatística da possibilidade do movimento dado o movimento anterior. Só como tem essa complexidade diferente da complexidade que a gente tem na informação do índice, que está mais fácil de identificar, a gente vê uma situação como essa. Aí você fala, pô, então como quando a gente vai olhar uma visão mais ampla, ou seja, a gente vai olhar a correlação, deixa mais confuso ainda? É claro que deixa mais confuso, porque nesse momento a gente está olhando as bolsas dos Estados Unidos com uma tendência de alta. A gente vê aqui a nossa bolsa, o nosso índice futuro, com uma tendência curta, sempre pensando no curto movimento de queda, e o dólar numa tendência mista. Então, se a gente pensar em correlação, a bolsa americana em alta, a nossa bolsa está em alta também, tá? Essa é a expectativa. Só que aí tem uma coisa que você fala, pô, mas como a gente está analisando o movimento curto, a gente está vendo a Europa fechando em queda, a gente está vendo os Estados Unidos misto praticamente em queda, e a gente está vendo o índice futuro caindo. Então, sim, encaixa a correlação do curto movimento, pensando em índice para baixo e dólar para cima hoje. Essa foi só uma análise de ativos, não foi uma indicação nem de compra nem de venda, isso aqui é só para dizer para vocês que a expectativa do mercado é essa. Então, vou dizer para vocês, espero vocês 8 horas da noite, hoje, no Arriscando a Própria Pele, onde eu mostro o meu day trade de verdade na conta real com o dinheiro de verdade, se ganhar eu ganho, se perder eu perco, e aí você vai aprender a melhor forma de se operar no day trade, acompanhando o que eu faço lá na conta real, dinheiro de verdade, a realidade de um day trade, quase um reality show de um day trade experiente operando no mercado financeiro, tá? E também, sempre eu digo aqui para vocês tenham um ótimo dia, que todo mundo tenha gain, termine o dia com lucro no bolso e cuidado com o mercado, como sempre, para que a gente consiga extrair um bom lucro do mercado financeiro. Um forte abraço, até hoje às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele.